Bom dia, turma. Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem. Eu também estou bem. Então, hoje a nossa aula de matemática tem como tema adição e subtração, revisar adição e subtração e suas propriedades. Ok, turma? Mas vamos dar início também, ou dar continuidade também à construção do nosso hábito, ok? Então vamos lá, nos colocando no lugar silencioso, confortável, com o nosso material à mão, ok? Então vamos lá. Nós vamos estudar, revisar a adição a partir de ideia. E a primeira ideia é a ideia de juntar quantidades. E olha só o nosso exemplo. 20 mais 22 é igual a 42. E observa como nós podemos calcular essa adição. Os termos da adição, quais são eles? Parcela, parcela, soma ou total. Nesse exemplo, nós só temos duas parcelas, mas poderiam ser mais parcelas, ok? Então, vamos para a próxima ideia. Cuidado para que a gente não confunda adição com soma. Adição é a operação matemática e soma é o resultado dessa operação. A nossa segunda ideia é a ideia de acrescentar. Vamos lá para o exemplo. 880 mais 290 é igual a 970. E você observa, nós estamos acrescentando uma quantidade a outra quantidade. Ok, turma? Vamos para a próxima. Então, adição com agrupamento. Olha só, 546 mais 127 é igual a 673. Adição com milhares. 3.516 mais 2.173 é igual a 5.689. E você observa essas duas maneiras de fazer esse cálculo. Você pode observar muito bem como é mais fácil para você quando você faz com que as casas estejam cada uma no seu lugar, ou seja, número debaixo de número. É possível você realizar essa adição, essa operação, quando você organiza os números dentro desse quadro de ordem que vocês estão vendo aí ao lado nessa imagem, ok? Então, vamos continuar. Vamos para as propriedades da adição. Quais são as propriedades da adição? A primeira é fechamento. E o que diz essa propriedade? Ela diz que a soma de dois números naturais é um número natural. Ou seja, a soma de dois ou mais números natural é também um número natural. Quando eu somo 3 mais 4 é igual a 7. O 3 é um número natural, o 4 é um número natural e o 7 também é um número natural. E essa é a propriedade fechamento. Vamos para a próxima? Propriedade comutativa. O que diz essa propriedade? Ela diz que a ordem das parcelas não altera a soma. Ou seja, tanto faz eu somar 6 mais 4 como 4 mais 6, porque o resultado será sempre 10, nesse caso dessa operação. Ok, minhas crianças? Então, vamos lá para uma pequena observação. A palavra comutar significa trocar, ok? Vamos para a próxima. Associativa. O que diz essa propriedade associativa? Ela diz que em uma adição com mais de duas parcelas, podemos substituir duas dessas parcelas pela sua soma. Ou seja, vamos para o exemplo. Mário colocou suas canetas em 3 latinhas. Ele possui 3 mais 4 mais 2, que é igual a 9 canetinhas. Observe a seguir as associações feitas por Mário, utilizando apenas duas latinhas. Então, vamos lá. Ele associou colocando as duas primeiras parcelas entre parênteses. 3 mais 7, fecha parênteses, mais 2 é igual a 9. E olha só, ele se utilizou de duas maneiras de associar. E é isso que diz essa propriedade. Essa propriedade diz que em uma adição com mais de duas parcelas, podemos substituir duas dessas parcelas pela sua soma. E podemos fazer isso colocando as primeiras ou as últimas parcelas entre parênteses. Ok, turma? Então, vamos continuar. A quarta
propriedade da adição é elemento neutro, que diz que o zero é o único número que, adicionado a outro em qualquer ordem, dá como soma esse mesmo número. Vamos para o exemplo. 9 mais 0 é igual a 9. 0 mais 17 é igual a 17. 0 mais 9 é igual a 9, ou 17 mais 0 é igual a 17. Então, 0 é o elemento neutro da adição. Por que elemento neutro? Porque tanto faz eu somar ele com qualquer número, o resultado será sempre o número diferente de 0. Ok, meus queridos? Então, vamos lá. Vocês lembram que nós vimos as ideias de subtração. Primeiramente, nós vimos as ideias de adição. Vimos também as propriedades da adição. E olha só o que acontece. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos relembrar as ideias de subtração. A ideia de retirar. Lembra que nós vimos lá na adição que é a ideia de juntar, de acrescentar, de reunir. Aqui a ideia é de retirar. Vamos para o exemplo. Nós temos 8.350 menos 6.780, que é igual a 1.570. E aí nós vemos duas maneiras de realizar essa operação. Então, vamos para os termos da subtração. Quais são esses termos? Como denominamos esses termos? Minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Lembrando que minuendo vai ser sempre o maior valor e subtraindo vai ser o menor valor. Resto ou diferença é o resultado dessa operação. Também temos que ter cuidado de não confundirmos subtração com diferença. Subtração é a operação matemática e a diferença é o resultado dessa operação. Ok, turma? Então, vamos continuar. A subtração para uma outra observação. A subtração é a operação inversa da adição. A soma do resto com subtraindo é igual a minuendo. Observe, 30 menos 12 é igual a 18. Olha só, minuendo, subtraindo e resto. E olha só nesse outro exemplo, 18 mais 12 é igual a 30. O resto mais o subtraindo é igual ao minuendo. Em uma subtração de números naturais, o minuendo é sempre maior que o subtraindo, ou igual a ele. Ideia de completar. Então, vamos lá. Eu tenho 140 menos 84, que é igual a 56. Ou seja, eu quero completar o número 84 para completar os 140. Quanto falta para isso? Me falta 56. Vou repetir, 84 e quero acrescentar ou completar até chegar a 140. Quanto falta para isso? Aí você vai realizar a subtração e falta 56. Vamos lá? Então, a ideia de comparar quantidades. E aí nós vemos um gráfico onde ele mostra dados e esses dados nós podemos ler esses dados no exemplo. 320 menos 80 é igual a 240. Ou seja, 320 menos 80 é igual a 240. E aí nós vemos as duas maneiras de calcular, de fazer esse cálculo. Ok, minhas crianças? Continuando. Subtração com reagrupamento. Então, vamos lá. 426 menos 82 é igual a 344. E você pode observar nessa imagem como foi feito esse cálculo. Imagine. Então, vamos lá. 6 menos 2 é igual a 4. E de 2 eu posso tirar 8? Não. Então, como vou fazer? Eu vou tomar emprestado. 4 vai ficar 3 e o 2 vai ficar 12. 12 menos 8 é igual a 4. E aí eu volto, trago o 3 lá para frente. Ok, turma? E é assim que a gente realiza subtração com reagrupamento. Então, vamos continuar. Subtração com milhares. E olha só, novamente, é aquele termo que a gente utiliza dentro da sala de aula, tomar emprestado. Então, vamos lá. 8 menos 2 é igual a 6.
Mais de 6 eu não tiro 7. O que eu vou fazer? Eu vou tomar emprestado ao 5. Vai ficar 16 menos 7, que é igual a 9. 4 menos 3 é igual a 1. 4 menos 2 é igual a 2. Vamos sempre recorrer a esse termo, tomar emprestado. E assim vai facilitar a resolução dessa operação. Ok, turma? Vamos lá? Determinação de um minuendo e do subtraendo. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vimos lá no início que a subtração é a operação inversa à adição. Isso aqui vai ser colocado em prática. Olha só, eu tenho 25 menos 13, que é igual a 12. Então, quando eu somo 13 mais 12 é igual a 25. Eu tenho o minuendo, que é igual a subtraendo, mais o resto. Observe o exemplo. Em uma subtração, o subtraendo é 157 e o resto é 82. Qual é o minuendo? Como é que você vai fazer para encontrar o minuendo? Você vai somar o 157 mais 82, que vai dar igual a 239. E aí você encontra o minuendo. Olha só o outro exemplo. Como a gente vai fazer? Em uma subtração, o minuendo é 1064 e o resto é 580. Qual é o subtraendo? Olha só, nós vamos tirar 1064 menos 580, que vai dar 484. E nós vamos encontrar o subtraendo. Então, vamos lá. Então, meus queridos, vamos revisar o que vimos hoje. Nós revisamos adição e subtração, vimos as propriedades da adição e vimos como, de fato, provamos que a subtração é a operação inversa à adição e vimos como determinar o minuendo e o subtraendo. Então, essa foi a nossa aula de matemática, que com certeza vocês irão realizar suas atividades com êxito por conta do fundamento que vocês deram a essa videoaula. Ok, meus queridos? Tenhamos todos um ótimo dia e até a próxima. Beijo!